Este plano estratégico não é um plano vinculativo, não é um plano legal, no sentido em que ele não é um IGT. Ele resulta de uma vontade política, de uma decisão política de termos uma peça de planeamento que consolidasse as opções que já vínhamos vindo a tomar e que integrasse todas as operações, todos os projetos, todos os planos que já estavam em curso para a área oriental, materializando, portanto, a prioridade de que toda a zona oriental da cidade do Porto constitui. Mas nós sentimos, em determinada altura, que, apesar de termos no terreno já o projeto de Matadouro, o terminal intermodal, a área de reabilitação urbana da Corujeira, a área de reabilitação urbana de Campanhã Estação, a reabilitação do Rio Tinto e correspondente extensão do Parque Oriental, o plano de pormenor das Antas, a intervenção nos bairros camarários. Portanto, havia já um conjunto de intervenções, e há um conjunto de intervenções no terreno, que se relacionam com esta prioridade que o município de Porto dá à coesão territorial e, portanto, à parte oriental da cidade, mas sentimos necessidade, dizia eu, de ter uma peça que agregasse todo o pensamento que estava a ser construído relativamente à parte oriental da cidade e que servisse, no fundo, de interface entre as duas escalas, entre a escala das operações em concreto no terreno e a escala do plano diretor municipal que está, neste momento, a ser revisto. Portanto, este plano é qualquer coisa que ajuda a conformar e a integrar todas as operações avulsas, por um lado, mas, por outro lado, também informa o projeto de revisão do plano diretor municipal que está em curso. Estamos a falar, de facto, da zona oriental da cidade, neste caso delimitada até pela Avenida Fernão Magalhães, que é 24 de Agosto e Rua Duque de Saldanha, portanto um território que representa quase um quarto da cidade, portanto 23% da cidade em termos territoriais, concentra quase 20% da população residente na cidade e, de facto, apesar de muitas vezes reduzirmos, portanto, este território à zona oriental, esta designação abrangente, ela encerra, de facto, unidades com características muito diferentes, que são, então, essa diversidade de territórios que queremos aqui trabalhar no âmbito deste Master Plan. Dessa leitura que se pretendeu fazer muito aprofundada do território, emergiram 6 grandes desafios. Um que tem a ver, de facto, com a necessidade de transformação da base económica que hoje encontramos naquele território, com a questão da valorização dos ativos ambientais e naturais, que absolutamente são um recurso único e distintivo também daquele território, a necessidade de superar as tantas vezes identificadas barreiras que, no fundo, limitam muito a integração daquele espaço na vida da cidade. Um outro desafio que tem justamente muito relacionado com a afirmação positiva, portanto, a capacidade de contrariarmos a visão muitas vezes negativa que associamos a esta zona da cidade, de periferia, de área desqualificada e, portanto, pelo contrário, encontramos aqui motivos fortes para esta afirmação positiva. Um outro desafio que é de trazermos para a campanha justamente a capacidade de trazermos a vanguarda, a capacidade de inovarmos aqui novas soluções, de experimentarmos novos projetos e, portanto, de fazermos este território liderar também neste capítulo por esta capacidade de vanguarda. E, finalmente, um outro desafio que tem a ver com a necessidade de convergência de políticas setoriais. Portanto, muitas vezes, e como aqui foi referido, no terreno estão já a ser montadas diferentes tipos de intervenções, muitas vezes delas desarticuladas e, portanto, a necessidade de aqui trazer um esforço de convergência destas atuações e, naturalmente, também muito de reforço da participação dos próprios agentes locais e da própria comunidade. Foram identificados, desde logo, os tais motores da transformação mais evidentes, que são, desde logo, naturalmente, a aposta no Parque Oriental e na valorização da Frente Ribeirinha do Douro, a reconversão do antigo Matadouro, o interface, naturalmente, de Campanhã e agora com a construção do novo terminal, um esforço também que já está a ser muito conduzido no terreno de capacitação também das comunidades locais e muito em torno das intervenções que estão montadas para alguns dos bairros sociais, nomeadamente no Cerco do Porto e com as intervenções também na área social, de intervenção mais integrada. E, finalmente, um outro motor que tem a ver com a linha do metro, que já lá está e que todos temos a noção de que constitui uma infraestrutura que pode ser decisiva também para a valorização daquele território. Neste caso, da Corujeira, foram identificados 4 objetivos. O primeiro foi realmente qualificar e tornar mais inclusivo este território.
portanto, pensando sobretudo na melhoria das condições de vida e de bem-estar das pessoas que aqui estão e na capacidade ou na tentativa de atrair mais residentes, mais utilizadores, mais visitantes para este território. Um segundo objetivo tinha a ver, de facto, com a necessidade de integrar este território na vida da cidade, na vida da área metropolitana, portanto, rompendo aqui com efeitos de barreira, com problemas de segregação e de estigmatização deste espaço. Um objetivo de atrair novas atividades sociais e culturais e criando aqui também uma nova centralidade e, finalmente, um objetivo de envolver os atores e as instituições presentes nesta dinâmica de transformação. Portanto, isto foram os objetivos que foram fixados e que depois estiveram na base, de facto, da visão e da estratégia que foi desenvolvida para este território, portanto, como digo, já enquadrada num projeto de reabilitação urbana. O modelo territorial estabelecido para o território assenta em 3 sistemas que se consideram os sistemas mais transformadores do território: o sistema funcional, o sistema ambiental e o sistema de mobilidade. Relativamente ao primeiro projeto do antigo matador industrial do Porto, a ideia é criar aqui uma nova centralidade urbana, um novo polo cultural e social da cidade, e materializa-se em 5 ações estruturantes: a criação da Praça do Matador e um novo arruamento de ligação à Praça da Corujeira, a criação de um corredor verde de enquadramento à VCI, a criação de uma ciclovia de ligação ao terminal intermodal rodoviário de Campanhã, a requalificação da Rua da Fábrica Invencível e a melhoria das ligações pedonais sobre viadutos da VCI, eliminando assim barreiras que atualmente existem. Relativamente à estimativa de investimento para estes 10 projetos e 42 ações, estamos a prever um investimento total de 177 milhões de euros, dividido em investimento público-privado e público-privado. As componentes de investimento, como se vê ali, têm um grande peso a reabilitação do edificado, até pela reabilitação do edificado do parque público, a renovação do espaço público e depois a rede viária, parques de estacionamento, espaços verdes, mobilidade suave, equipamentos e ações e materiais. Uma reflexão muito curta relativamente a esta última apresentação, quando nos foi sumariado qual é o peso financeiro de cada uma das operações que ali estão mencionadas. E de facto, para minha surpresa, aquilo que está aqui designado de intervenções imateriais, propriamente ou impropriamente, intervenções imateriais e estudos, representa 0,4%. Anteriormente, na caracterização deste território, foi-nos dito que, de facto, os problemas da coesão e da inclusão social são problemas muito intensos. Referir é que estas operações de reabilitação urbana são operações territoriais, portanto, é natural que a maior parte do seu foco seja a intervenção no território. Isto não é um projeto de intervenção social, isto é um projeto de reabilitação urbana. É disto que estamos a falar. Naturalmente que há uma quantidade de instrumentos no terreno que dizem respeito a componentes que não são abordadas por este projeto, porque este projeto é um projeto setorial. Ao contrário do Master Plan estratégico, que aborda transversalmente uma série de dimensões, este é um projeto setorial dedicado à reabilitação do território. Portanto, é natural, parece-me, que o grosso da sua intervenção diga respeito ao território. Isto não esgota a política municipal para Campanhã. Portanto, projetos como a AIA, que estão a decorrer, os projetos nas escolas, há um conjunto de outros projetos que decorrem em paralelo. Estamos aqui a falar numa intervenção em que, na parte social, há, evidentemente, uma componente muito importante, que é a parte da habitação. Não nos podemos esquecer que há aqui uma componente fortíssima, que é a habitação, que essa sim cola com a área de reabilitação urbana. Naturalmente, quando olhamos para o Master Plan, aí sim, o Master Plan especifica um conjunto de ações que terão que ser conduzidas em paralelo, se quiserem, e que aí envolve outras atividades. Eu queria dar nota do seguinte: quando se avalia se olharmos para o slide anterior, em que avalia a intervenção pública ou privada e privada, creio que estamos a ser extremamente conservadores naquilo que é o envolvimento privado. Portanto, queria dar nota que o multiplicador aqui está decididamente muito baixo. Mas eu acho que deve ser mesmo assim, ou seja, acho que nós devemos ali, porque há uma componente pública, que essa sim é uma constante, e essa
depende de nós e de futuros executivos. Há uma outra componente, que é a componente privada, em que, a avaliar por aquilo que aconteceu no centro histórico, por exemplo, inicialmente também se previa um fator multiplicador muito mais baixo. E depois, à medida que o plano se foi desenvolvimento, esse multiplicador acelerou, como sabem. Em relação ao Master Plan, naturalmente que, enfim, os detalhes do Master Plan têm que ser melhor estudados. Um documento desta dimensão precisa de ser refletido e de ser sobre opiniões. É um contributo que nos parece globalmente positivo, enfim, sem prejuízo dessa tal análise mais detalhada, sendo certo que, no essencial, as ideias do Master Plan terão que vir a ser vertidas para o Plano Diretor Municipal. Ele é feito, de certa forma, um trabalho preparatório, podemos dizer, um trabalho de detalhe em relação ao Plano Diretor Municipal. Em relação, em concreto, à Ouro de Campanhém, com isto antecipo já o que vem no ponto do respectivo de ordem de trabalhos, o que está aqui em causa é, além de tudo mais, além de, enfim, também de nos parecer globalmente positivo as propostas que são feitas no contexto desta ORU, da densificação, no fundo, das linhas globais que nós já tínhamos aqui discutido quando aprovámos a delimitação da área de reabilitação urbana da área de Campanha Corujeira. O que nos parece, o que vamos aqui votar em todo caso, é a abertura do período de debate público, portanto também é ocasião para um maior aprofundamento do tema. Sobre um master plan para a zona oriental da cidade, parece-me primeiro positivo que haja um master plan, que haja um pensamento estratégico coerente para uma zona que necessita de intervenção. Eu recordo-me que, e penso que este é um ponto que é consensual entre nós todos, aliás, penso que na campanha eleitoral não houve grandes divergências neste ponto aqui, todos concordamos que esta era uma zona da cidade que precisava de intervenção. O facto de haver um plano coerente é positivo. Em termos de linhas estratégicas do plano, ou seja, uma primeira reação a esta apresentação, não vi nada que me chocasse, mas também penso que tem a ver com o facto anterior. Estamos todos mais ou menos de acordo sobre as grandes linhas, depois podemos discordar sobre projetos concretos, mas isso é para uma fase posterior. E sobre a ORU em si, sobre o plano, aquilo que está em causa e é colocar à discussão, também em termos de linhas gerais, nada me choca, mas depois temos que ver com detalhes projetos concretos e também a sua implementação. E, portanto... Permitam-me apenas que valorize estas propostas que nos são hoje apresentadas, até porque, como sabem, a CDU já há muito tempo, e não é só neste mandato, já em mandatos anteriores, sempre defendeu que era de máxima importância a reabilitação da zona oriental da cidade. Aqui, em termos da participação pública, queria notar que nós tivemos, esta semana que passou, em Campanhã, no auditório da Junta, que mais uma vez, muito generosamente disponibilizou o seu auditório, e o auditório foi pequeno para acolher tantas pessoas que lá foram, em que foi feita exatamente a apresentação disto, exatamente para que nós queremos injetar na população a necessidade de participarem. Ou seja, a ideia é uma ideia muito de haver uma grande participação e de nós acolhermos muitas propostas, naturalmente quer das forças políticas, que nós muito valorizamos, quer também da população, das associações, enfim, num conjunto de interessados que acreditamos que podem ainda enriquecer estes documentos. E queria dar nota daquilo que o Sr. Vereador disse, ou seja, é muito importante para a cidade que haja aqui, nesta matéria, um enorme consenso em todas as forças políticas, porque só assim é que isto se vai conseguir. E, portanto, nessa medida também, todos os aportes que puderem dar e todos os contributos serão naturalmente olhados com toda a atenção.